está llevando a cabo Deus está realizando es la obra más grande, é a obra maior, mais es el programa grandiosa, más grande é o programa mais en la grandioso historia de la raza humana, na história da raça humana, luego del sacrificio de Cristo. depois do sacrifício de La otra Cristo. obra A outra obra mayor maior y grande que Dios e grande está que realizando luego Deus de la está redención realizando es depois da el redenção é reclamo. a Son las dos reclamação. poderosas obras São as duas mayores que Dios está poderosas llevando a cabo. obras maiores que Deus está Llevó a cabo ya la realizando. primera, allá Já en la primera realizou a venida, está primeira llevando lá a na cabo la primeira vinda, segunda, está realizando a la segunda, cual a qual es tan y tan sencillo obra que é tão e tão la manera simples, en que Dios a forma em que Deus estaría cumpliendo estaria esa obra cumprindo essa obra en su venida, que na sua vinda aqui. la misma simplicidad y sencillez A mesma le ha pasado simplicidade e a todo el singeleza mundo, que acontece a com los seres todo humanos, mundo, aos seres los cuales humanos, siguen su vida os quais continuam a normal. sua vida normalmente. El mundo Por causa seguiría dessa igual, dice simplicidade e Manuel, singeleza, o mundo sigue todo continuaria igual. igual, diz o irmão, disse o irmão Y Branham. mira, cuando Continuaria él dice como que sempre foi igual. E cuando ele él salga diz que del trono de quando ele intercesión, el saia mundo do trono de seguiría intercessão, o como si mundo no hubiese pasado continuaria nada. como se não Y tivesse eso es lo que ha acontecido coisa ocurrido, alguma. E isso é o que que aconteceu. siguen predicando, lo cual está bien. Continuam No, pregando, e isso está bem, está no certo, está mal que prediquen, não está pero ya mal para que se salvación pregue, mas já para a no se dan salvação, cuenta que ya e não la percebem que puerta de la já misericordia a para porta de el nuevo misericórdia nacimiento para o y novo pertenecer al nascimento cuerpo místico e de creyentes pertencer ao ya corpo místico cesó. de crentes já cessou, já Y parou. eso E isso en donde único, onde como en el tiempo de unicamente, Moisés tal como no tempo y de en el tiempo de Moisés Noé, e mira como como no allí tempo de Noé, olhem había un como hombre lá tinha que um estaba homem, diciendo que existia iba um a homem venir que un estava diluvio dizendo que iria vir um dilúvio, y luego aconteceria um dilúvio, entra depois a esa arca entra que construyó nessa arca que ele construiu. y muchos E decían ese loco muitos diziam, metido ahí dentro esse é encerrado um louco con unos colocado pocos aí dentro, animales, trancado com uns dice, poucos ha animais estado aí, diciendo que va a e llover esteve dizendo que vai y chover, e no ha llovido nada en tantos não años que choveu lleva nada, coisa predicando, alguma, e tantos anos que y ahora ele viene y se encierra anda ahí dentro pregando, e agora ele vem e se trancafia aí dentro, se y tranca aí dentro, e ahí pues vamos a E estar aí, mirando a ver pois, vamos estar olhando sucede. para ver o que é que acontece Él com nos ele. dijo que ese tiempo E ele nos corresponde al falou que tiempo esse de tempo corresponde, esta é paralelo ao etapa que tempo estamos desta en etapa esta na nueva qual dispensación, estamos, nessa nova en donde dispensação, estamos fuera ya onde já estamos de la fora dispensación de la da gracia dispensação da y graça, corresponde a esa media hora de e silencio, corresponde en donde a essa meia hora de el silêncio, mundo sigue onde igual, o mundo pero continua el pueblo como de Dios antes, está igual, mas o preparándose, povo de Deus está se porque preparando, vendrá porque ese fuego atómico, virá esse fogo atômico, el cual será en el tiempo de la fogo gran tribulación, que será ya no nosotros tempo da estaremos grande aquí, tribulação, pero nós já não estaremos está aqui, anunciando que mas viene está se ese día anunciando que ardiente vem como un esse horno dia ardente como um forno, que el juicio divino va a caer, que o juízo e divino vai predicando cair, e que no hay pregando oportunidad, que não existe, não porque há já oportunidade, porque já él cerró la quando puerta del arca, no ele hubo fechou a porta oportunidad da para más arca, nadie não entrar. houve oportunidade mais para ninguém Y cuando entrar. él Não teve oportunidade cerró la para puerta, ninguém entrar. E quando ele fechou a ya porta, no se podía volver já não se podia a abrir la voltar puerta para que para entrara abrir alguien más, sino a que porta novamente una para vez que alguém cerrada, mais entrasse, senão que ya uma vez no hay fechada, oportunidad. já não tem oportunidade, Y já não há fíjate, Miguel, oportunidade. que cuando E presta atenção, Miguel, se que cierra esa quando puerta se fecha essa porta de la dispensación de la gracia da dispensação da graça y el pueblo está e o povo dentro, está dentro, ya en esa preparación já nessa preparação para evitar los juicios divinos y ser preparados evitar para os juízos la divinos e ser transformación preparados para a transformação, con la predicación com a pregação que trae los truenos y la fe de que rapto os que está en trovões, ellos, que os trovões El trazem, mundo a fé de sigue rápido que está nele, nos em trovões, o mundo continua su diario vivir na sua vida, y do seu dia a dia, do solamente seu diário, e una apenas voz só uma en voz. todo el planeta Tierra Em todo o planeta Terra, que só uma voz está que diciendo está el dizendo tiempo no es más. o tempo o tiempo não de é mais, redenção. ou seja, o tempo de redenção. Y eso se ha empezado a hablar E en isso la já se iglesia, en medio de começou la a iglesia. falar na igreja, no Pero meio da quando igreja, mas quando? Salga E quando por se todos los saia medios por todos os y empiecen a meios, escuchar
formas e Essa voz comece-se que a está dizendo escutar que essa já não voz hay que está dizendo oportunidad que já não y existe que la única oportunidade oportunidad e que que a hay única oportunidade que existe es recibir é al Señor receber en su venida o Senhor em para no sua ser sellados por vinda el para sello não de la ser bestia selados pelo selo da en la besta gran tribulación. na grande tribulação. Ellos, Eles, que son las vírgenes fatuas, que são as virgens ese fátuas, mundo denominacional es el esse que va mundo denominacional, a salir elas que são as corriendo virgens fátuas, esse mundo denominacional vai sair pedir correndo para pedir por esse aceite, por esse azeite, vendrán tocando la puerta. virão batendo E na a porta porta, e a Es Cristo porta en su venida. é Cristo na sua vinda. La puerta fue Cristo en la A primera porta foi venida Cristo para na abrir primeira la vinda dispensación de la para gracia. abrir a dispensação da Se graça. tocaba a Cristo Batia-se em al Señor en Cristo, su venida no Senhor y na se sua obtenían- vinda, se e obtenía obtinha-se aí, los beneficios tocando-se para em lo cual Cristo él os vino. benefícios para o qual ele O sea, se veio. obtenía Ou seja, el nuevo obtinha-se nacimiento o novo nascimento, porque Él, al ser porque la puerta, ele, y la ao puerta ele estaba ser a abierta, porta e a porta pues estava entrábamos aberta, por pois Cristo entrávamos y por recibíamos Cristo e todos los recebíamos beneficios. Nuevo todos nacimiento. os benefícios do novo nascimento. E dessa obteníamos forma, ese cuerpo teofánico de la obtínhamos sexta esse corpo dimensión. teofânico da sexta dimensão. Pero vea que Mas la vejam que dispensación del reino, a dispensação do reino, al ser abierta, ao ser aberta a E ser dispensação cerrada do a reino e ser dispensación de la fechada a gracia, dispensação da la graça, dispensación del reino, al ser a abierta, dispensação ahí do entra reino, ao ser aberta, esse aí grupo se entra esse de los grupo 144 dos mil. 144 mil, entra E- aí. E Al venir a tocar ao vir tocar, las bater, fatuas, la puerta, as fátuas virem bater na mira porta. Miguel, ya ellos Olha, Miguel, ele no já es para não entrar a la é dispensación para del entrar reino. na dispensação do reino. Ellos Eles quedan fuera ficam Porque fora, do lado de fora, porque en la dispensación del reino que na corresponde a este dispensação do tiempo reino en lo que que nos queda pertence e corresponde hasta a que esse seamos tempo transformados. que nos E resta até la que cena de sejamos las bodas del transformados Cordero y el e a milenio, ceia das bodas do Cordeiro e que o es la milênio, dispensación del que é a reino, dispensação ya de do lleno reino, allí. já de cheio aí, Ellas no están. plenamente, elas não estão Ellas aí. resucitan después del Elas milenio. ressuscitam depois O sea do que las milênio. Ou vírgenes seja, que fátuas as virgens no fátuas entran a la não dispensación entram del reino. na Ellas vienen dispensação do tocando la reino. puerta, Elas vêm batendo na porta, pero porém, para ellas para no elas les será dada não la lhes oportunidad de será entrar. dada a oportunidade de Ellas entrar. querrán lo Elas mismo vão que tienen las querer, prudentes, vão querer a mesma Porque coisa que as vendrán, prudentes têm, verán porque virão, en ellas verão las promesas que ellas nelas mismas as creían, promessas que elas porque mesmas ellos creen criam, en el rapto, ellos creen porque en la eles venida del creem no Señor. rapto, creem na vinda do Pero, Senhor. Porém, Al tocar, al venir tarde, al ao dormirse bater, y ao venir vir tarde, tarde, ao adormecer ya e vir la tarde, puerta já estará a cerrada, porta estará que es la fechada, puerta de la que é a dispensación de la porta da gracia dispensação da graça para recibir para receber el bautismo del Espíritu Santo y por o batismo do consiguiente Espírito recibir Santo e, el nuevo consequentemente, nacimiento receber y o poder novo nascimento e poder acceder a las aceder, bendiciones ter que hay acesso às en la bênçãos dispensación del reino. que há, que existem na Quando for dispensação do reino, quando fosse aberta. Y E, como la dispensación de la gracia como a se cerró, dispensação da graça se fechou, ya ellas vienen tocando ela já vem porque batendo, saben que tenían porque que entrar sabem por la que puerta tinham de entrar pela porta de la dispensación de la da gracia, dispensação da lo cual graça, ellas no habían e recibido, isso não, elas essas não tinham primícias. recebido essas por primícias consiguiente no pudieron e, consequentemente, não puderam, entonces, tener então, acceso a las ter bendiciones acesso às contenidas bênçãos en la dispensación contidas del reino, na las dispensação do reino, bendiciones de la tierra as prometida, bênçãos da la terra cual es el nuevo prometida, cuerpo. Así que é o novo vea corpo, como de Miguel, modo que como vejam ellas, como o sea, Miguel, la vejam dispensación como de la, elas, ou seja, de la- a del dispensação reino, ellas no entran do ahí, reino, no vienen elas a não formar entram parte aí, de la não vêm fazer dispensación del parte reino, da dispensação porque do ni reino, siquiera porque nem Dios les sequer permite Deus vivir lhes en el reino permite milenial. viver no reino Y el milenar, único milenial. pueblo E o único povo que además de los escogidos, que, de las além vírgenes dos prudentes, escolhidos, das virgens prudentes, el único o pueblo único povo aparte de las vírgenes separado, prudentes à que van parte, a além das entrar virgens a la prudentes que dispensación del vão reino, entrar na es dispensação los do reino, 144.000, o único povo é os porque ellos 144 mil, resucitan porque eles luego de la ressuscitam gran depois da y grande forman tribulação parte de los e eunucos fazem en el parte milenio. dos Y el eunucos, milenio es formam parte la dos dispensación eunucos del no reino. milênio. Vea, O milênio é a ve como dispensação Miguel, do reino. como Vejam, ellos entran veja como antes Miguel, de como comenzar eles la gran entram tribulación, antes de son começar sellados. a grande tribulação, Porque são tienen que ser selados. sellados, y Porque eso tem que ocurre, ser dice selados, el e hermano isso Branham, justo acontece, antes diz de o irmão comenzar la Brana, gran justamente tribulación. antes de começar a Ahí es grande que ellos, tribulação. los 144.000 Aí é que son eles, os sellados 144 por el mil, são ángel. selados Mira como pelo el ángel anjo. Olha tiene como o esa anjo comisión
tem essa en este comissão, tiempo essa final de missão sellar neste a tempo los final 144 de mil selar os judíos. 144 mil judeus. E Entran por la puerta, por eso cuando lo entram ven, pela dice, pero si porta, este es por el isso que que estamos quando esperando. vem, mas este é quem Claro, nós estamos porque ele é a esperando porta quando vem, de la claro, dispensación del porque ele é reino. a porta da Y a dispensação do ellos sí reino. se E les aí, concede para entrar eles a la sim, se lhes dispensación del reino. concede entrar Pero na la dispensação fatua, do reino, mas para as cuando vienen a fátuas, tocar, quando elas vêm las vírgenes batendo, durmientes, bater, ve, as virgens dormentes, no les es vê, permitido não lhes é entrar permitido entrar a la dispensación del reino. na dispensação do reino. Es algo tan glorioso, Miguel, É uma que coisa está tão ocurriendo gloriosa, Miguel, que en está este acontecendo tiempo, neste el cual tempo estamos viviendo, no qual estamos que vivendo, onde estamos Dios vivendo, escondió que todos Deus esos misterios escondeu todos de los esses sabios, de los mistérios dos entendidos, y sábios, mira, dos nos los ha entendidos, e revelado olhe, nos tem a nosotros revelado en para este tiempo, que nós, es el pueblo neste tempo que é que o Él povo, que recogió, Ele y que recolheu, en este que tiempo final esos ángeles neste han tempo hecho final, y neste están último haciendo esa tempo, esses segregación anjos fizeram, estão para fazendo que essa así, segregação, en essa esa separação, separación, para que assim, ahí nessa está separação, aí está el trigo y o la trigo cizaña siendo e o separados, joio sendo separados, para que para que el trigo o reciba trigo las receba bendiciones. as Solamente el bênçãos. trigo, Só o los trigo. escogidos de Dios son los que Os estarán escolhidos de Deus são os que estarão en ese cambio de dispensación nessa mudança e de dentro dessa dispensação e dispensação, dentro dessa y así dispensação, e dessa obtendrán forma la promesa de obterão la a transformación. promessa da transformação. Porque fuera de esa Porque dispensación fora dessa dispensação no hay promesa para rapto, não no hay existe promessa para de transformación, rapto, ni não existe rapto, promessa de ni transformação, nem estar en la rapto, cena de la boda del nem Cordero. o estar na Toda ceia das persona bodas que do no Cordeiro. ha Toda entrado por la pessoa puerta que não entrou en su pela segunda porta venida na sua para entrar a la segunda vinda dispensación para del entrar à reino, dispensação do reino, no podrá obtener esas não poderá bendiciones que están obter al otro lado essas bênçãos que del estão Jordão, do outro al otro lado do lado Jordão, do de la gran outro lado tribulación, o sea, da grande que es tribulação, el ou seja, milenio, esas que é o promesas milênio, essas que estão allí, donde promessas que estão reinaremos, aí, donde onde habrá un reino de reinaremos, onde haverá, de existirá um felicidad, reino de paz, de y felicidade, donde recibiremos e onde grandes bendiciones de receberemos Dios grandes bênçãos en de ese glorioso Deus reino. nesse Así que, glorioso hermano reino. Miguel, todo ha sido Assim que, irmão Miguel, tudo tem Dios sido, cumpliendo su foi Deus palabra, su cumprindo a programa. sua palavra, o No seu programa. está haciendo otra cosa, sino Não está que fazendo outra coisa cumplir senão o quê? lo que él Cumprir prometió. o que ele prometeu. Como él nos decía, Como ele como nos el falava, hermano nos Branham dizia, profetizó como o y irmão dijo y Branham precursó profetizou e disse, que iba a ser su precursou, venida, así va a anunciou ser. que ia Por ser a eso, sua vinda, vai ser assim, desse que jeito. muchos, Por isso é que cuando muitos, se les quando fue el hombre, se lhes foi aí, o homem foi embora, uno se da aí cuenta a pessoa que todos percebe que todos eles, los que no han subido a la piedra aqueles angular que y a la não dispensación subiram del reino, a pedra angular e a todos ellos dispensação do reino, estaban todos mirando, más eles bien era estavam al hombre. olhando, Se certamente, le foi pelo o hombre, contrário, estavam e olhando o entonces homem. O ahora homem los foi ves embora e então agora buscando el você mensaje os vê y procurando as escudriñando y mensagens, buscando aquí y allá. esquadrinhando e Y buscando dice, pero aqui que él e dijo ahí ali, que fue e él, diz, o mas que él- aqui ele que era disse él. aí que foi ele, Pero si que él era dijo que ele. estábamos ya en la Mas ele dispensación disse de la que nós gracia, já estávamos del na reino, dispensação da y en graça la do piedra reino. angular. Pero si él dijo E na tal pedra cosa, él dijo angular, tal mas cosa. ele disse tal coisa, falou Nunca tal coisa. siguieron el mensaje, Nunca seguiram nunca a siguieron la mensagem, palabra, nunca seguiram a y palavra. E ahora están perdidos. agora estão viendo perdidos. Eso que estaba Isso siendo que hablado en ese estava tiempo, sendo como en el falado tiempo del nesse hermano tempo, Branham, como no tempo do irmão que todo Branham, lo que habló era lo que tudo que estaba ele falou iba a era suceder o que en el futuro. iria acontecer no Porque futuro. él al estar Porque ele, em tempo presente ao aí, estar em tempo todo presente él lo aí, hablaba como si estuviera tudo ele ocurriendo falava como en su se edad. estivesse acontecendo na Los sua sellos. era. Os Él selos. dijo, pero eso será Ele abierto disse, mas más isso adelante. será Ahí, pero aberto estaba mais abriendo los sellos lá na allí. frente. Vê como ele estava abrindo, E assim não es estava abrindo os selos aí. En el tiempo del Isso hermano William. Isso Se é assim havia também falado no de tempo do uma irmão edad William. Tinha-se falado de mais uma arriba, era mais acima, uma mais lá em dispensação, cima, e uma e cambio de dispensação, E e ele, uma mudança de em todos os dispensação, mensajes, muitos e de ele ellos em decía, todas as mensagens, estamos en la edad muitas de la delas, piedra ele angular, dizia, estamos estamos en la na era da dispensación del pedra reino. angular, estamos na Porque dispensação él do reino, porque estaba ele hablando en esa esfera estava espiritual falando nessa esfera en donde la espiritual, iglesia del Señor nesse campo espiritual onde a igreja do estaría Senhor más estaria adelante mais lá na y frente estaría siendo estaria cumplido e estaria sendo en esa cumprido generación, nessa esa edad geração, y esa dispensación essa que era e estaría essa dispensação que estaria comenzando en medio de la raza começando humana, no meio para da raça luego ser humana, establecido para completamente depois en el ser milenio. estabelecida completamente no William milênio. predicava E o irmão William como pregava si fuera él, como se y como fosse si ele, fuera e el como se tiempo fosse, y todo, como se fosse o tempo pero e ya tudo después isso. Mas vemos depois como já él decía, esto vemos como ele falava será más isso, adelante, y será mais recalcaba adiante. que la E dispensación ele de la gracia recalcava todavía que a estaba dispensação abierta, da la graça puerta, ainda y que estava aberta a pronto se porta e cerraría. que Pero entonces, breve se ¿cómo va a estar fecharia. la Mas dispensación então, del como é reino que vai abierta estar a y dispensação do también la reino aberta dispensación de la e também a gracia?
gracia. dispensação da graça aberta?
la presencia Ele del Espíritu Santo recalcava en la a dispensación de la presença do gracia Espírito Santo na dispensação da era graça. lo que Era o que determinaba que estaba determinava abierta, que estava porque aberta, Dios dejó porque en Deus el día de deixou Pentecostés no dia de Pentecostes, esa parte Deus femenina de deixou él, essa o sea, parte el Espíritu feminina dele, Santo, ou seja, o Espírito Santo, y e el Espíritu Santo estuvo o Espírito en Santo todas las edades. esteve em todas Luego as ese eras. Espíritu Santo, Depois que esse es el arcángel Espírito Gabriel, Santo, estuvo que é con o nosotros, arcanjo Gabriel, esteve conosco. y E eso todavía isso, todavia, daba isso dava conocimiento al pueblo conhecimento de ao que él povo estaba de que todavía ele en medio de su estava, iglesia, ainda estava no obrando meio da sua igreja, obrando, en trabalhando Espíritu Santo en medio em de su iglesia. Espírito Santo no meio da sua igreja. Y E al él irse, ao ele já ir, se queda ir embora, entonces partir, então esa já brecha fica essa en la cual brecha estaba siendo na qual estava entrelazada a la sendo dispensación del reino entrelaçada a dispensação do y reino la presencia e a presença del león de la tribu de Judá, del do rey de leão da reyes y tribo señor de de Judá, do señores, rei de reis e senhor de era lo que senhores, iba a era determinar o que iria determinar que la dispensación del reino que a dispensação do reino estaba siendo estava abierta esa sendo puerta, aberta essa porta, la cual con su apertura a qual com a iba a sua entrar abertura los escogidos de Dios, os escolhidos e de Deus também iriam entrar e também iban a entrar los iriam entrar os 144,000. 144 La mil. presencia del Espíritu A Santo presença do Espírito Santo en la dispensación de la gracia, na dispensação da graça, vean, eso nos vejam, muestra isso nos la mostra dispensación de la gracia a dispensação da siendo graça sendo materializada por las materializada 7 edades. pelas 7 eras. La salida del Espíritu Santo A saída do en Espírito la dispensación Santo de la gracia, na dispensação já da allí graça, já não está Deus. aí Deus ya não no está. está la Já não presencia de Dios está a en la presença de séptima edad, Deus na porque sétima ya Dios era, salió de allí. porque Deus já Ya saiu está daí. en una Já nueva está em uma nova dispensación, dispensação está Él mismo presente. está, Ele mesmo está presente. En aquel día, Naquele dia, dice Isaías, diz que yo Isaías, mismo que hablo, que eu mesmo, he aquí quem fala, estaré o que falo, presente. eis aqui estarei Já é presente. Já Dios é presente Deus presente en medio del pueblo en una no meio nueva do povo em dispensación. uma nova dispensação. Ahora, Miguel, esto ha sido Agora, Miguel, isto algo foi que algo, foi uma coisa que todos y todos cada uno de e los que han cada creído el um mensaje del hermano Branham daqueles y que del têm hermano William, crido na mensagem do irmão Le ha Branham e sorprendido, do irmão William, pero para lhes Dios causou no es sorpresa, surpresa, lhe porque esto surpreendeu, fue mas para Deus não é lo que surpresa, él tenía porque reservado isso para foi este o que ele tiempo tinha final, reservado para lo este cual no tempo podía final, para ser este último tempo, abierto o y qual não hablado podia ser aberto e públicamente, falado ni en el publicamente, mensaje del hermano William, ni nem en na el mensagem mensaje do irmão del William, hermano nem na Branham, mensagem do irmão porque Branham, porque se iban senão a poner a levantarse iam se pôr a imitadores, levantar-se, dizendo imitadores que se ellos levantariam seriam. Não dizendo passou que isso ao eles princípio, seriam. creo Não que te aconteceu isso lá no recuerdas quando princípio. Se tu te salieron lembras unos pocos quando por un lado saíram diciendo uns que poucos Elías por es um lado fulano, dizendo el que Elias é Moisés fulano, y que era el otro, Moisés era o outro, y así sucesivamente e assim montones por de diante, um monte de personificadores, personificadores, los cuales os confundieron quais mucho al pueblo. confundiram muito Pero vea o esto, povo. Mas vejam isso, Nadie ha ninguém podido pôde imitar, imitar más bien isto. como Pelo no pueden contrário, imitar, como não pues podem lo que imitar, hacen es atacar, pois o que eles fazem é atacar. porque no comprenden Porque não nunca compreendem, não comprendieron entendem, nunca compreenderam o nuestro que hermano Branham profetizó nosso irmão Branham y precursó. profetizou Pero e los precursou, entendidos, anunciou. Mas los os escogidos, sí, entendidos, os escolhidos, han sim, comprendido y han entendido compreenderam e que es Dios têm cumpliendo entendido que é Deus lo que él cumprindo había o que hablado por el ele hermano Branham, tinha falado y pelo irmão exactamente Branham. como él E é exatamente como precursó, ele exactamente precursou, es é como Dios lo está exatamente como Deus o está Bueno, cumprindo. hermano Miguel, Tal Dios te como ele bendiga, precursou. Bom, irmão Miguel, que Deus te Dios abençoe, te guarde Deus te guarde y adelante, e em sirviendo al frente, Señor servindo ao Senhor, y confirmando a todos los hermanos en confirmando los diferentes a países todos que os estos viajes irmãos que están nos llevando a diversos cabo, países nessas que siga viagens siendo que de tu gran estás bendición fazendo, que continue para todos sendo los de hermanos, grande bênção para todos en os todos los irmãos, lugares donde vayas. em todos os lugares Que onde Dios te tu bendiga fores. Que Deus te Y te abençoe guarde, Miguel. Dios te e te bendiga. guarde, Miguel. Que Deus te abençoe. Palavras do nosso pastor profeta José
Benjamin Pérez.